Olha só, o conflito árabe-israelense contribuiu inequivocamente, rapaz, que palavra, inequivocamente, para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo, conhecida aí como barril de pólvora, né? Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar, vamos lá, gente, muito específico isso aqui, tá? A Guerra do Yom Kippur, em 1967, marcou o ápice da expansão territorial de Israel. Você teria que entender que a Guerra do Yom Kippur foi em 1967? Não. Essa foi a Guerra dos 6 Dias, velho. A Guerra do Yom Kippur foi em 1973, né? Ela que deu início aí à grande crise do petróleo. Temos aqui a presença de Camila Kelly, conhecida também como minha esposa. Uhul! Aí aprenda um pouco aí da geografia do Oriente Médio, viu? Quando a gente viajar para lá, você terá que saber sobre tudo isso. Vamos lá então, item errado, né? Trocou aí Guerra do Yom Kippur por Guerra dos 6 Dias, tá bom? Nessa Guerra dos 6 Dias, sim, pessoal, aí foi o ápice dessa expansão territorial de Israel, onde tomou toda a área da Palestina, tomou ali a Península do Sinai, as colinas de Golã. Meu irmão, foi um regaço e até hoje não devolveu, né? Hashtag devolve Israel, tá bom? 2. A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo e islamismo. O que é decisivo para gerar instabilidade na região. Certíssimo. Certíssimo. Temos judeus, temos muçulmanos e temos cristãos. Essas 3 religiões, elas têm Jerusalém como um importante centro. Beleza? O 2 aí tá certo. 3. A geopolítica da água. Se você já viu o edital da SpaceX, lá tem um tópico falando assim: situações hidroconflitivas. E um dos melhores exemplos de situações hidroconflitivas é aí no Oriente Médio. É aí nessa questão que envolve Israel. Tá bom? A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Gente, Israel controla até a água do povo, meu povo. Lá nas colinas de Golã, em uma região desértica, quando você controla as nascentes, nossa, você tem todo o poder. Você tem todo o poder. E eles não vão devolver isso. Hashtag devolve Israel. 4. Pelos acordos de Oslo, 1993, a OLP, Organização pela Libertação da Palestina. Eu lembro dessa OLP quando era criança, porque tinha um líder. O líder da OLP é o finado Yasser Arafat. Eu nunca esqueci o nome desse cara. Yasser Arafat. Ok? E o Hamas reconheceram o Estado de Israel, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados, nos quais seria criado um Estado palestino. Errado. Temos aqui a Monique. Monique, põe na tela aí a pergunta da Monique. Aí, ó. Monique perguntou assim, daqui a pouco eles vão colocar na tela, mas só adiantando, ó. O senhor poderia relembrar os conflitos israelenses? Quando ela fala em conflitos israelenses, ela está falando em conflitos árabe-israelenses. E aí, vou comentar aqui, Monique, de maneira bem breve, tá? Porque resumir aí 70 anos de conflito é muito complicado. Fim da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU. O movimento sionista estava bombando. Por quê? Porque os judeus foram aí as grandes vítimas da Segunda Guerra Mundial. O que o movimento sionista queria? A criação de um Estado para os judeus, que estava sem território. Tá bom? Isso há mais de 2000 anos. E aí a ONU decide acatar e decide criar o Estado de Israel na região da Palestina, onde os árabes viviam. Um dia depois da criação do Estado de Israel na região da Palestina, briga, fight, porrada e bomba. O que nós temos que considerar, pessoal? Os judeus. Aí apareceu a pergunta da Monique. Isso. Monique, para você, o que é importante considerar? Os judeus são extremamente organizados, economicamente, militarmente, tá bom? Um dos exércitos mais bem treinados do mundo, uma polícia assim fenomenal, e os caras têm apoio dos Estados Unidos e têm dinheiro.
Então os caras são, velho, são sinistros, tá bom? Já os palestinos não. Então todos os conflitos árabe-israelenses, os árabes perderam. E toda vez que ia perdendo, Israel ia pegando um pouquinho. Hoje resta o quê? Hoje resta principalmente ali a faixa de Gaza. Uma faixa ali terrível. E aí nós tivemos essa guerra dos 6 dias, né, onde os árabes tentaram retomar algumas terras do plano de partilha da ONU, que nunca foi respeitado. Bom, perderam território. Aí depois nós tivemos a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, né, um feriado aí para os judeus. E os árabes perderam de novo. Tá bom? E depois nós tivemos algumas intifadas, que eram tentativas desesperadas dos árabes em conseguir território, mas os caras jogando pedra e os israelenses jogando bombas. Né? Então, mais ou menos isso aí que a gente tem que comentar. Né? As primeiras guerras, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur e as intifadas. Beleza? Então, esse acordo de Oslo, ele foi importante sim, pessoal. Foi importante porque foi um dos principais acordos de paz entre judeus e palestinos e árabes. Mas o Hamas, que tomou de conta e ainda tenta tomar de conta ali da faixa de Gaza, ele não reconhece Israel como um Estado. Ok? Obrigado, Camila Kelly. Muito obrigado. Beleza? Aí, deixa eu voltar aqui. Ok, deixa eu ver isso aqui. Colocar isso aqui também. Aí, olha só. Guerra dos 6 Dias, 1967. Guerra do Yom Kippur, 1973. Desencadeou a crise do petróleo. E o Acordo de Oslo, o mais famoso acordo de paz entre israelenses e palestinos. Beleza?